Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, bem-vindos ao canal Filosofia da Psique, e hoje estamos com mais um vídeo da nossa série Nomes da Filosofia. Então, para quem ainda não conhece essa série, acesse o canal e aproveita, se inscreve no canal e acesse os vídeos anteriores desse, onde nessa série a gente traz alguns dos nomes principais da filosofia, quais foram as suas influências no mundo, o que eles modificaram no andamento da sociedade após a sua filosofia. Então, um desses nomes que a gente já trouxe foi Sócrates, outro foi Platão, Aristóteles e o Nietzsche. Hoje nós vamos falar sobre Arthur Schopenhauer. Então, o Arthur Schopenhauer ele é uma grande influência para o próprio Nietzsche posteriormente. Ele também é uma influência declarada por Freud para a construção da psicanálise, mas a respeito disso a gente vai falar em um outro vídeo. Então, se você tiver interesse em saber mais a respeito da influência do Schopenhauer para a psicanálise, acesse o canal e busque o vídeo que tem esse título. Então, Psique, Schopenhauer na psicanálise. Lá eu vou trazer um pouco mais a respeito da influência dele para o Freud. Aqui nós vamos ver um pouco mais mesmo a respeito da vida dele, como se desenvolveu o seu pensar, então como que ele desenvolveu a sua filosofia a partir das suas vivências. Então Arthur Schopenhauer, ele viveu de 1778 a 1860, ele foi filho de um comerciante da cidade de Danzig, eu imagino que se pronuncia. Estava destinado a seguir a mesma carreira do pai. Então se presume, como era meio de costume e hábito naquela época, até hoje em algumas famílias ainda se mantém esse hábito ou ao menos esse desejo de que o filho siga a carreira do pai. E era o que era previsto para o Arthur Schopenhauer, ser comerciante assim como seu pai, ser um negociador. Para incentivá-lo nessa carreira, a seguir essa mesma carreira do pai, a sua família acaba impulsionando ele a uma viagem pela Europa com eles. Aí por volta dos seus 12 a 15 anos, então eles fazem uma viagem ali circulando pela Europa, passando pela Alemanha, pela França, pela Inglaterra, Holanda, Suíça e Áustria, perdão, nossa, Austrália, tudo a ver. E isso, a intenção da família do Schopenhauer inicialmente era que durante esta viagem ele desenvolvesse apreço pelo trabalho do pai. Então eles passaram por alguns dos principais centros comerciais, ali algumas das regiões que eram muito fortes em relação ao comércio, e a intenção era despertar no Arthur esse interesse pela profissão do pai. O tiro saiu pela culatra. Na verdade, o que ocorreu foi que o Arthur Schopenhauer não demonstrou muito interesse nas atividades do pai, mas demonstrou um imenso interesse na forma de vivência das pessoas. Então, ao decorrer desta viagem, ele se demonstrou muito interessado na forma como as pessoas levavam a sua vida e no sofrimento do ser humano. E inclusive escreveu várias anotações, então fez diversas anotações ao longo desta viagem, justamente expressando esse interesse pela forma de vivência das pessoas. E aí, talvez daí também tenha surgido a sua filosofia pessimista. Então a filosofia do Arthur Schopenhauer ela é vista muito como uma filosofia pessimista, por causa da sua forma de pensar em si, que ele diz que é inevitável que o mundo tenha sofrimento e é assim que é para ser mesmo. O mundo está aí para que as pessoas sofram nele, e que a felicidade nada mais é do que a ausência desse sofrimento. Então, devido a esse pensamento um tanto quanto drástico, que a filosofia do Arthur Schopenhauer ela é vista como uma filosofia pessimista. Bom, em 1805 ele é obrigado pela família a cursar uma escola comercial, então uma escola com princípios ali de promover o comércio, a negociação de mercadorias. Isso novamente ainda tentando direcioná-lo para o mesmo caminho do seu pai. Porém esse caminho não agradava muito ao Arthur Schopenhauer. E assim que o pai dele morre, e especula-se uma suspeita de que ele tenha suicidado-se, e assim que o pai dele morre, ele acaba largando essa ideia de ser comerciante que a família tanto impunha a ele,
e tenta a sua carreira realmente de sua vontade, de seu desejo, que era uma carreira acadêmica. Então ele parte para a academia e começa um curso de medicina, o qual ele vai acabar largando. Então ele faz o curso de medicina e antes mesmo de um ano, no primeiro semestre, se não me engano, ele já acaba abandonando o curso de medicina para ir para o lado dos estudos humanísticos. Então ele acaba seguindo a carreira como filósofo e posteriormente ele vai conseguir um doutorado na filosofia. Então ali por volta de 1813 ele defende a sua tese de doutorado para obter a titulação de doutor em filosofia. Ele tem uma relação muito conturbada com a mãe. Então, os relatos nos trazem que o Arthur Schopenhauer ele teve uma relação bastante desagradável, seguida de episódios bem agressivos assim, em relação à mãe dele. Então, a mãe dele ela era uma romancista, escrevia alguns romances, novelas, e o Arthur detestava essa forma de arte da mãe. Ele dizia que era uma forma de arte muito baixa e teve diversas discussões com a mãe por causa disso, inclusive levando futuramente ao rompimento definitivo entre eles. E o Arthur Schopenhauer ele parece uma pessoa bastante forte nas suas opiniões e que também um tanto quanto arrogante. E essa arrogância acabou custando muito para ele em vários sentidos. Em relação com a mãe é um deles, que em um momento, segundo o que nos trazem os relatos a respeito da vida dele, em um momento ele chegou a dizer para a mãe dele que a mãe dele nunca seria famosa como romancista e que se ela chegasse a ganhar algum destaque, seria um destaque como sendo genitora dele. Então a única coisa que podia fazer ela famosa é ter parido ele no mundo. E aí a gente vê um pouco dessa arrogância dele, e essa arrogância mais tarde vai custar caríssimo assim, para ele. E, bom, apesar dessa relação conturbada com a mãe dele, nos períodos em que ele ainda teve uma proximidade com a mãe e frequentava os círculos da mãe, ele acabou nessa proximidade com ela conhecendo Goethe, que foi bem importante também para o desenvolvimento do seu pensamento, inclusive outras personalidades. Então ele acabou nessa relação com a mãe, antes de romper com ela, ele acabou conhecendo alguns, tanto filósofos quanto escritores e atores muito famosos da época ali na Europa, por causa da mãe dele ser romancista. Bom, em 1819 ele publica a obra O Mundo como Vontade e Representação. Essa é uma das primeiras obras dele. A obra ela tem críticas bem desfavoráveis e em um ano e pouco ela vem aproximadamente 100 unidades. Então a gente vê que foi uma obra nem um pouco bem aceita na sociedade europeia da época. Também há um vídeo, para quem se interessar no canal, a respeito do porquê que muitas vezes os grandes homens, os grandes humanos, seres da humanidade, da história, eles de início não são aceitos pela sua sociedade, então eles não são aceitos pela sua época, pelo seu tempo. Tem um vídeo falando a respeito aí no canal para quem tiver interesse. Entre 1818 a 1819, ele entrou para dar aula em Berlim, na Universidade de Berlim. E ele, um dos que participou da banca avaliativa dele foi o Hegel. E aqui a gente vê mais uma demonstração assim da arrogância que o Schopenhauer teve, que custou caríssimo para ele. Porque ele entrou na Universidade de Berlim para dar aula e ele fez questão, ele tinha uma crítica severa à forma que o Hegel interpretava Kant, e ele fez questão de colocar a sua aula batendo com o horário das aulas de Hegel. E a gente vê aí uma questão, raciocinem comigo. Ele era um professor novato, iniciante, tinha acabado de entrar para dar aula na universidade. Não só era inexperiente naquela universidade em si, como era inexperiente como professor, então não vinha de uma experiência de aulas. Não tinha um destaque, uma fama tão grande, e entrou
para dar aula, querendo competir com o Hegel, que já estava na universidade, ou seja, já tinha uma carga de experiência em sala de aula, já era relativamente conhecido e já tinha um apreço dos alunos. E o cara entra como novato tentando competir contra o Hegel. Alguém tem alguma dúvida que ele vai tomar? Pois é, eu também não tenho. Tanto é que ele acaba ministrando aulas por um semestre. Alguns relatos de biografia dele nos dizem que ele teve 4 ouvintes, outros dizem que teve 9. De qualquer modo, entre 4 e 9 a gente sabe que para uma universidade, 4 a 9 ouvintes dentro de uma sala de aula é um número bem insignificante diante do que se espera ter dentro de uma sala de aula. A grande maioria dos alunos, quase todos, acabaram preferindo as aulas do Hegel. Então essa é mais uma das demonstrações assim de arrogância que o Arthur Schopenhauer teve, que custou para ele um preço bem alto. Bom, e por volta de 1833, ele fez mais uma tentativa fracassada de dar aula na Universidade de Berlim. Então a gente vê que realmente lecionar não era o forte dele. Ao contrário de escrever, que a gente sabe que é muito intenso, muito forte. As obras dele foram realmente embasamento para muitos filósofos e muitos teóricos que vieram posterior. Na segunda vez eu não encontrei muitos relatos falando o que foi que motivou realmente o fracasso dele nas aulas, mas após esse fracasso ele decide fixar-se em Frankfurt. Como ele vinha de uma família bem abastada de dinheiro, ele acabou tendo uma vida bem tranquila. Então, mesmo sem ter uma fonte de renda, só com a herança do pai ele conseguiu levar uma vida relativamente confortável em Frankfurt, onde ele permaneceria aí ao longo de mais de 20 anos até a sua morte. Nesse período que teve em Frankfurt, ele foi uma pessoa bastante solitária. Então já sabemos que ele havia rompido com a família, então ele já tinha tido uma briga com a mãe e com a irmã, havia rompido com a família e permaneceu sozinho em Frankfurt, na companhia de um cão. Até onde eu encontrei registros, um cão da raça Poodle. Então foi a única companhia dele ao longo desses anos. Era uma pessoa muito solitária e se dedicou muito aos pensamentos filosóficos durante esse período. Então esse período que ele passou em Frankfurt, ele produziu várias obras, vários escritos, publicou a maioria deles, não foram muito bem aceitos. Então a maioria dos escritos que o Arthur Schopenhauer teve durante esta época foram escritos que não foram bem aceitos pela crítica. Porém, o último escrito dele contrariou esse fracasso dos anteriores, que é um escrito que se chama Parerga e Paralipomena. Se não for essa pronúncia, me perdoe. É uma obra diversificada, que é onde se encontram vários ensaios a respeito de diferentes temáticas. Então, ética, moral, várias temáticas políticas, várias temáticas diferentes reunidas em uma única obra. E essa obra ela foi recusada por 3 editores, talvez já pela sequência de fracassos que o Schopenhauer já vinha das publicações anteriores. Então ela acabou sendo recusada por 3 editores até que finalmente ele conseguiu um editor que aceitou publicar. E essa obra foi justamente o que deu para ele o grande boom aí, que fez ele ser conhecido na Europa toda e posteriormente seria conhecido no mundo de maneira geral como um dos maiores autores da língua alemã. Então, mesmo na sua época, ainda em vida, ele conseguiu aproveitar muito dessa fama e foi considerado assim como o melhor autor da língua alemã com esta obra. Em 1860, ainda em Frankfurt, ele faleceu vítima de um ataque cardíaco. Bom, como sempre, eu inicio o começo do vídeo apresentando um pouco sobre a vida do filósofo, e nessa segunda parte a gente fala um pouco sobre as ideias dele. Então, novamente lembrando, quem quiser saber mais sobre as ideias do Arthur Schopenhauer, há um outro vídeo no canal disponível que é sobre a influência dele na psicanálise. Então lá tem mais sobre as ideias dele. Aqui eu vou falar superficialmente sobre algumas das ideias.
Bom, ele é um grande crítico do Kant, então, mas não no crítico no sentido de considerar a teoria do Kant inútil, ao contrário. Ele, além de crítico, também se considera um dos seguidores mais fiéis de Kant. Então ele critica sim a obra, critica várias questões da obra do Kant, mas ao mesmo tempo ele valoriza sim um nível extremo as obras de Immanuel Kant. As críticas dele acabam sendo mais voltadas, na verdade, para os seguidores do Kant e para o que eles fazem com a obra do Kant. Mas ele também admite que o próprio Kant ter deixado a obra tão aberta e tão ampla foi o que deu a porta de entrada para que as pessoas fizessem essas, segundo a visão dele, más interpretações da obra. Então ele acaba culpando sim o próprio Kant por essa situação da interpretação errônea, segundo a visão dele, que os demais seguidores dele darão à sua obra. Mas ele realmente se caracteriza por críticas severas a Hegel. Bom, critica o predomínio do abstrato sobre a experimentação. Então, uma característica do Kant, que é vinda inclusive já de Platão, é a característica do mundo das ideias. Então o Kant ele seguia um pensamento bem seguindo os padrões realmente do Platão, que é a história de que existe um mundo das ideias, um mundo perfeito, que não é possível ser atingido por nós, e nós trazemos deste mundo ideias pré-concebidas de objetos, de situações, de sentimentos. E essas ideias pré-concebidas, elas se interiorizaram na nossa alma antes dela encarnar no corpo. E quando essa alma encarna no corpo, ela traz consigo essas ideias pré-concebidas que vão ser manifestadas durante a nossa vivência. Porém, essas ideias pré-concebidas elas são manifestadas de maneira imperfeita. Isso é a ideia do Platão com seu mundo das ideias, e que o Kant dá seguimento a esse mesmo pensamento. E já o Arthur Schopenhauer, ele vem e diz, não é assim. Essa história de mundo das ideias não é o primeiro a criticar. Lembremos que já na época de Platão, o próprio Aristóteles, o seu discípulo, também criticou, então também nos mostra que essa relação de o discípulo ser seguidor do mestre, admirar ele, porém contrariar suas ideias, também não é uma coisa nova. Então não é uma novidade do Schopenhauer contrariar Kant, com uma grande diferença, que o Aristóteles viveu contemporâneo de Platão. Então ele teve uma relação realmente de aluno direto com Platão, sendo de fato aluno dele presencial. Já o Schopenhauer, ele teve uma relação de aluno de Kant no sentido das obras, mas não no sentido de ser aluno dele realmente em corpo presente, digamos assim. Bom, então essa crítica que ele faz da abstração, desse mundo das ideias, a gente vai ver também muito mais enfática em um dos seus seguidores, um dos leitores firmes de Arthur Schopenhauer, que é o Nietzsche. Então a gente já sabe, para quem já assistiu aí o vídeo sobre o Nietzsche, sabe que o Nietzsche, assim, uma das características dele é que ele realmente tece críticas ferrenhas a ideia de um mundo transcendental, de ideias de um mundo onde as coisas são perfeitas. O Nietzsche diz, isso aí é tudo besteira, o mundo é esse, o mundo real é esse. E o Nietzsche ele traz essa visão justamente das leituras de Schopenhauer. Então também é uma coisa que o Schopenhauer já trazia, porém de uma maneira um pouco mais suavizada do que o Nietzsche nos traz. Que é essa questão, não tem mundo de ideias, não tem nada disso. O mundo é aqui. E o que me faz produzir aqui, o que me faz ter ideias, o que me faz produzir coisas nesse mundo é a vontade. Então uma das coisas que é uma máxima na teoria do Arthur Schopenhauer, na sua filosofia, é a vontade. Então ele diz que tudo no mundo ocorre pela vontade. Então se eu tenho, por exemplo, uma mesa, vamos pegar uma mesa como exemplo. Na teoria platônica,
A mesa é um conceito, uma ideia que eu já trago de antemão, antes do meu nascimento. A minha alma já traz de um mundo das ideias uma visão de uma mesa. Essa mesa que eu tinha no mundo das ideias era uma mesa perfeita, que aqui no mundo sensível eu vou reproduzi-la de maneira imperfeita. E essa mesa perfeita, que é do mundo das ideias, eu jamais vou conseguir atingir. Eu jamais vou conseguir chegar a ela. Essa é a ideia platônica que Kant dá seguimento. Schopenhauer diz, não, isso aí é tudo besteira. Eu tenho vontade de produzir uma mesa, eu construo o conceito de uma mesa, eu pego tábuas, prego e construo uma mesa. E esse é o meu objetivo, esse é o meu objeto real. Então o meu objeto primordial, o meu objeto não é um objeto do mundo das ideias. Não, é o objeto real que está aqui, que eu construí a partir da minha vontade. Então o meu objeto inicial é a minha vontade. E a partir dessa vontade eu construo algo. Vamos ver o que mais falar sobre Arthur Schopenhauer. A questão da vida também, ele nos traz que o que nos motiva a viver é a vontade, como tudo. Então, para ele, a vontade é o máximo. Que a gente também vai ver isso refletido posteriormente no Nietzsche, onde o Nietzsche fala muito sobre a vontade de poder. Então, nós temos a vontade de poder e que ser ético é seguirmos essa vontade de poder. Isso nós vemos de maneira mais suavizada anterior em Schopenhauer. Então, essa vontade de viver seria o que nos motiva a estar no mundo, o que nos motiva a fazermos tudo o que fazemos. Então, se eu me alimento é porque eu tenho vontade de viver. Se eu respiro é porque eu tenho vontade de viver. Assim como tudo que eu produzir será porque eu tive vontade de que aquilo fosse produzido e, portanto, eu produzi. O querer viver não leva a nada que não a própria vida. E a única coisa para além da vida desse sujeito é a vida da espécie. Isso seria um consolo para a morte. Então, o que o Arthur Schopenhauer nos traz em relação à vida? Ele faz uma ruptura com a questão do transcendente, então toda aquela questão que o Nietzsche nos traz enfatizada posteriormente, de não ter um mundo para além, não ter nada para além, o Schopenhauer já nos trazia de maneira mais suave. E ele diz, a única coisa que consola a morte é o fato de eu saber que o que eu construí vai permanecer aqui porque a minha espécie segue. Então a minha vontade individual morre, mas a vontade da espécie segue, porque a única coisa que dá seguimento além de mim é a minha espécie. E isso é o que consola, segundo o Schopenhauer, é o que nos dá um consolo na visão da morte. Então, outra coisa que ele nos traz é que o indivíduo normalmente ele é egoísta. Então, como há essa vontade de viver, o Schopenhauer nos traz que essa vontade nos motiva a ir em busca do que queremos. E essa busca pelo que queremos, ela é uma busca que supera a necessidade do outro. Então, eu vou em busca do que eu quero, dane-se o outro. O que faz com que eu não seja tão egoísta para Schopenhauer? É o entendimento de que, para além da minha vontade individual, existe uma vontade coletiva. E essa vontade coletiva supera a minha vontade individual. Então eu deixo de prejudicar o outro em relação à minha vontade pessoal em função de uma vontade maior. E isso constitui também uma das grandes críticas da moral kantiana. Então, na moral kantiana, havia muito uma questão teológica. Então, a moral kantiana ela vem de uma visão bem da visão que já vinha sendo trazida. Então, até esse momento do Schopenhauer, a filosofia, após Aristóteles, ali após os gregos mais antigos, a filosofia europeia ela vem em uma ligação muito direta com a religião. Então nós temos aí Agostinho, Tomás de Aquino, entre outros ali, que tem uma ligação muito direta com a religião, o próprio Descartes, vários dos filósofos da época, eles tinham uma ligação muito direta com questões religiosas, com Deus.
e tentavam, alguns deles, como Descartes, tentou provar que Deus existia através da filosofia, e o Schopenhauer ele vai chegar e dizer, não, isso aí é tudo bobagem. A religião tem que ficar para os líderes religiosos. Nós somos filósofos, nós não somos padres pastores. Então deixa isso tudo, dessa metafísica alegórica, que é como ele intitulava a religião, como ele considerava a religião, deixa essa metafísica alegórica para os religiosos, para os líderes religiosos. Nós temos que fazer filosofia e não religião. E é uma das características do Arthur Schopenhauer. Então ele propõe esse rompimento pleno entre filosofia e religião. Agora, mais do que nunca, nos fica evidente a identificação dele, aliás, a identificação do Nietzsche em relação a ele. Então o Nietzsche se identifica com ele justamente por esse pressuposto do Schopenhauer, que é: vamos fazer um rompimento definitivo entre religião e filosofia. A filosofia cuida do pensamento, cuida das ideias, cuida da moral, cuida da ética, a religião que cuida de Deus. Então vamos parar com essa folia de ficar metendo Deus no meio da filosofia. E isso faz com que ele proponha uma filosofia ateísta. Então ele propõe uma filosofia que esqueça toda essa história de Deus, que já vinha sendo trazida desde a época do Platão, para se preocupar, porém estava muito mais intensa na Europa nesse período, para se preocupar com a filosofia real. Então vamos cuidar dos assuntos da filosofia, deixa os assuntos religiosos para a religião. E aí, essa é uma das críticas que ele faz também à moral kantiana, que é muito apegada à teologia, e ele fala em realmente banir todo e qualquer tipo de fundamento teológico da filosofia. E o que ele nos fala em relação ao homem? Então, a arte liberta o homem das suas vontades. Somente quando está sob a influência da arte, o homem é livre da vontade, portanto está livre do desprazer. Então o Schopenhauer ele entende que tudo que nos motiva a vida é a vontade. Então nós só vivemos porque nós temos vontade de viver, nós só fazemos as coisas por vontade. Porém essa vontade, como ela nem sempre poderá ser saciada, e mesmo que ela seja saciada, ela logo se deslocará para outra vontade, a gente vai ver isso melhor no vídeo a respeito da psicanálise. Ele nos diz que, inevitavelmente, para viver, temos que ter vontade. Se não tivermos vontade de viver, não vivemos. Porém, a vontade, de qualquer modo, vai nos gerar desprazer. É inevitável que a vontade nos gere desprazer. Em relação a isso, se a vontade nos gera desprazer, inevitavelmente, também nós entendemos que a única forma de não ter desprazer é a eliminação da vontade, que é uma das ideias que o Schopenhauer nos traz. Porém, para se eliminar a vontade não é possível. Então uma das coisas que ele vai estudar posteriormente, a gente vai ver no outro vídeo, é a respeito da ideia da filosofia hindu de Nirvana. Então ele vai estabelecer algumas ideias de que a única forma de eliminar a vontade seria quase em um estágio de morte. Mas uma forma que ele encontra, que ele diz que nós podemos minimamente amansar, entre aspas, a vontade e passar por um estágio de sofrimento menor é através da arte. E a arte ele classifica em vários estágios, em vários níveis, digamos assim. E no topo do topo está a arte da música. No nível mais baixo estaria a arquitetura. Então a arquitetura seria o nível mais baixo de arte, que nos tira um tanto dessa vontade e automaticamente do desprazer gerado pela não saciedade dessa vontade. E a música seria o que mais chega plenamente a nos satisfazer, de modo a nós não desejarmos, não termos vontade. E alguns já vão reconhecer aqui nesse discurso um pouco das questões freudianas, porque o Freud declaradamente é um influenciado por Schopenhauer. Então na música ele encontra, apesar que o Freud não era tão fã de música, ele encontra a falta de vontade que automaticamente deixa de gerar o desprazer. Então para Schopenhauer uma das poucas formas de nós conseguirmos ao menos amansar essa vontade seria através da arte.
Uma coisa que eu esqueci de mencionar em relação à moral kantiana, uma característica também da moral kantiana, que era uma característica que já vinha sendo trazida de outros filósofos anteriores, era a questão de uma lei universalidade da moral, então universal, perdão, da moral. Então havia uma ideia de que havia uma moral que poderia ser aplicada a todos. Então a gente vê desde Aristóteles, Platão isso, que era uma moral aplicável a toda a humanidade. E o Kant, ele seguia nesse mesmo pensamento, de uma moral aplicável a toda a humanidade. Já o Schopenhauer, ele nos traz uma nova visão, que é, não existe uma regra universal aplicável a todos. Existem as coisas como elas são. Então eu tenho uma forma que as pessoas agem, eu tenho uma forma de vida das pessoas e eu posso estudar, analisar e falar sobre essa forma de vida. Eu não tenho como dizer se isso é certo ou é errado. E isso também é uma coisa que posteriormente vai ser muito aplicada à psicanálise. A vontade é a coisa em si, então é aquela questão já que eu havia trazido, de que no Platão não há coisa em si, a coisa em si está no mundo inteligível, está no mundo das ideias. No mundo sensível nós só temos a coisa imperfeita. Já na ideia do Schopenhauer não, a coisa perfeita é a coisa que eu idealizei, a minha vontade. Então a minha vontade é a coisa perfeita, não há uma outra coisa em outro mundo. Isso aqui é uma coisa interessante, que a gente vai ver, inclusive, de certo modo, talvez a influência dele posteriormente em uma outra área da psicologia, que é a Gestalt. Então isso aqui é uma coisa muito dita pela Gestalt e que eu acabei encontrando na obra do Arthur Schopenhauer e que me surpreendeu um pouco, porque eu não sabia que esse conceito também vinha dele. Todas as partes dependem do todo, e o todo depende de todas as partes. Então, para quem já estudou minimamente a Gestalt, já ouviu essa frase. Então, um pedacinho faz parte do todo e o todo faz parte daquele pedacinho. Ou seja, o ser humano é uma miniatura do universo. O homem constrói o universo e é construído por ele. Então, para Schopenhauer, o que acontece? O homem ele está no universo e ele, por sua vontade de fazer, ele acaba construindo o universo e modificando ele. E ao modificar o universo, o homem também é modificado por esse universo. Então ele constrói o universo e o universo o constrói. E ele é uma pequena parte do universo e o universo também é uma pequena parte dele. E esse é um conceito que a gente vê muito forte na Gestalt. Então também mais uma aí das possíveis escolas influenciadas pelo Schopenhauer. Lembrando, se você gostou desse vídeo a respeito de Schopenhauer, clique em gostei, é muito importante para nos ajudar a destacar o vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal. É bem importante que você ajude-nos a divulgar também esses vídeos dos nomes da filosofia, porque eles não estão tendo um acesso tão enfático no canal, e se eles não tiverem uma audiência muito grande, eu vou acabar dando encerramento à série. Então esse trabalho especificamente dos nomes de filosofia vai se acabar se não tiver um número de audiência razoável, porque a gente faz realmente os vídeos que são úteis para os usuários do canal. Então se o vídeo não se demonstrar útil, não tem por que dar seguimento. Por isso é muito importante que você clique em gostei e nos ajude a divulgar os vídeos que você gosta. E é isso. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito da teoria do Schopenhauer e da relação dela com a psicanálise, assistam ao vídeo Psique, Schopenhauer na psicanálise, que ali a gente vai trabalhar um pouco melhor essa relação do Schopenhauer com a psicanálise. Obrigado a todos por assistirem este vídeo. Até mais ver, até um próximo vídeo, um abraço a todos.